Tudo bem, gente? Vou fazer um resumo rápido aqui sobre a matéria de bioética do sexto período. Se tiver alguma coisa de errado ou algo do tipo, quem puder pontuar aí, eu espero que ajude. Ela foi ministrada pelos dois professores, pelo Paulo Roberto e pelo William Gebrim. É bem simples, então eu vou fazer até sem escrever aqui, eu vou falando. E aí pode servir para estudar mesmo pelo áudio, porque é mais fácil de pegar essa matéria. Mas enfim, o primeiro tema que vai ser cobrado é a questão dos princípios fundamentais éticos e bioéticos. Então, o primeiro tema é princípios fundamentais éticos e bioéticos. Esse tema vai abordar sobre o quê? Esse tema vai focar principalmente no novo Código de Ética Médica, né, que ele começou a vigorar lá em 2019, o novo Código de Ética Médica. E ele tem uma série de postulados. Por exemplo, que a medicina, o médico, né, ele tem que trabalhar em serviço da saúde de maneira coletiva, ele não pode fazer nenhuma discriminação de nenhuma natureza, de gênero, sexo, idade, ele tem que ter boas condições de trabalho, compete ao médico aprimorar os seus conhecimentos e usar eles, né, para o bem do paciente. Compete também ao médico sempre atuar de maneira em benefício, né? E mesmo depois da morte, ele tem que atuar em sigilo e benefício para o paciente e jamais fazer ou cometer atos que vão causar sofrimento físico, psíquico ou moral para o paciente, porque a sua função ali é ajudar. E o médico também ele pode estar exercendo a sua autonomia, ele não é obrigado a fazer coisas que estão contra a sua consciência, mas para isso não pode ser urgência, né? Por exemplo, se chega uma urgência, tem que atender. Se não tiver outro médico para atender, você tem que atender. Se tiver outro médico, você pode estar passando ali para ele. Então você tem o respeito à sua autonomia, mas também tem um certo postulado em relação a isso. A medicina, ela não deve ser exercida como comércio, então esse aqui é um ponto importante também que eu acho que pode ser cobrado. Por quê? Porque a medicina ela é regida pelos princípios da beneficência e não maleficência. Beneficência e não maleficência. Então, o que que é isso? E a não maleficência. O que que é isso, né? Significa o seguinte, que não pode ser regido como comércio porque você não pode agir por interesse financeiro, você não pode agir visando lucro, você tem que agir sempre de acordo com o melhor interesse ali do seu paciente, a melhora do seu paciente. Da mesma forma, você tem que respeitar eles, tem que respeitar suas decisões, por isso que você não pode ser um médico paternalista, você tem que fazer decisão compartilhada com o seu paciente. E em situações clínicas irreversíveis ou terminais, você não pode ficar prolongando o sofrimento do paciente. Então você tem que permitir a ortotanásia, que é um termo que significa permitir ali a morte natural do paciente, porque o ciclo da vida vai chegar à morte, então é algo natural. Você tem que evitar a distanásia. A distanásia é você promover esse sofrimento através de tratamentos ali que não funcionam, só visando lucro. Então, em relação aos princípios fundamentais éticos, são todos esses que eu falei. E é algo assim bem mais fácil, mais palpável, né? Porque é algo que a gente está acostumado a lidar todos os dias. O segundo tema está relacionado ao direito médico, que é as coisas que o médico tem direito, o que ele deve fazer, o que é vedado a ele. Existe uma história por trás disso, né? Porque temos primeiro o juramento de Hipócrates, né? Que é aquele juramento que a gente faz no dia da colação. E atualmente temos também a questão lá da Declaração de Genebra que surgiu e ela vem sendo atualizada, vem sendo criadas emendas. A última emenda acho que foi em Chicago, e a última emenda estava falando sobre o autocuidado médico, né? Que não adianta o médico só cuidar do paciente, ele também tem que cuidar de si mesmo, né? Cuidar de si mesmo também é uma forma de cuidar do paciente, porque você precisa estar bem para atender. E falando um pouco sobre a questão lá do juramento de Hipócrates, é um juramento que ele vai falar assim, né? É o fundamental para o médico, que ele tem que ter compromisso com o paciente, que ele não pode discriminar ninguém, que ele tem que ter ética e sigilo, né? Que é o mínimo ali, e esse sigilo é vitalício, mesmo depois de morrer, você tem que ser sigiloso. Por exemplo, um caso famoso que aconteceu lá foi com o cantor, aquele Cristiano Araújo, né? Que saíram vídeos dele ali após a morte, então isso aí, você não pode fazer isso.
Você tem que respeitar a vida e os direitos humanos, que é o básico, e você também tem que ter o autocuidado, né? Que foi um tema importante do último congresso que teve, relacionado ao autocuidado do médico com ele mesmo, né? Com a própria saúde. Então, é cabível de cair na prova esse autocuidado. Em relação aos direitos médicos, eu vou pontuar um aqui que eu acho que também existem vários, mas eu vou pontuar um que tem maior chance de cair, que é a questão de se o médico ele tem a possibilidade de assistir, né, um paciente que é o seu paciente que foi internado ali no hospital público, privado, o médico não faz parte daquele corpo clínico, mas foi um paciente dele, ele tem sim o direito de assistir aquele paciente. E o médico ele também tem o direito de recusar realizar atos médicos que sejam contrários à sua consciência. Só que se esses atos médicos forem de urgência, é preciso que tenha outra pessoa para fazer, para que você possa se omitir ali, né? E existem aqui o que eu acho que que vai ser mais cobrado é em relação ao que é vedado, né? O que é proibido para o médico em relação ao direito ali do exercimento da medicina. É proibido causar dano para o paciente, seja por uma ação direta ou por omissão. Você deixou de atender, você causou dano, isso é proibido, é meio óbvio. É proibido você delegar para outras pessoas funções médicas, por exemplo, você vai pedir para uma enfermeira fazer uma coisa médica. Não, aquilo ali não é função dela, você não pode pedir, você tem que fazer o que é da sua função, né? O que é óbvio de qualquer profissão. É proibido você deixar de comparecer o plantão, deixar de comparecer o atendimento, também é um fato, porque a pessoa está ali te esperando. Então, se você tem que faltar, você precisa de um motivo, né, de um impedimento justo. Se você não tiver, você precisa trocar esse plantão ou falar com a coordenação do hospital e a coordenação vai te substituir. É proibido você receitar de maneira descontrolada medicamentos, né? É proibido você assinar as folhas de receita e entregar para as pessoas sem nada, porque a pessoa vai pegar remédio ali que não pode, você precisa ter um controle de certos medicamentos, senão vai ter uns surtos, como surtos lá dos opioides que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que pegar medicamentos sem receitas. E basicamente é isso. O direito do médico é o básico, né? Assim, o que todo mundo já sabe são condutas que estão dentro ali da realidade. É mais fácil de se fazer na prova, por isso que eu nem fiz resumo escrito. Então só tô indo direto assim no que eu tô lembrando, que eu acho que vai cair mais. Daí se tiver alguma coisa de errado, se puder me avisar também, porque vai que eu não estudei alguma coisa. Mas eu sei dos temas, né? Porque eu tava na aula. E o terceiro tema foi esse, ética, bioética e biodireito. É a questão da ética, né? A ética, ela orienta o comportamento humano, né? Isso aqui vem lá da filosofia, da ética kantiana, aristotélica e tudo mais. A ética vai orientar o comportamento humano. A bioética é uma ética geral, assim, relacionada não só ao ser humano, mas também à vida, né? A bioética, né? Vem da palavra. E o biodireito está relacionado a questões da vida, de saúde, dos avanços da medicina e biotecnologia, porque eu vou falar melhor sobre isso depois. Primeiro falando sobre a ética. A ética básica, né, é o profissional agir de forma respeitosa com o paciente, ele respeitar as ações do paciente, basear nos seus valores, né, a partir disso, e ser um médico ético, tratar as pessoas bem da maneira que elas merecem ser tratadas. Em relação à bioética, a bioética tem uma questão assim mais teórica que pode ser cabível de prova também, que ela tem 4 princípios, que é a autonomia, a não maleficência, que é o que eu falei lá em cima, a beneficência e a justiça. Basicamente são os 4 princípios ali fundamentais da bioética. A autonomia é você respeitar a decisão do paciente, fazer uma decisão compartilhada. A não maleficência é básico, você nunca vai fazer o mal ou causar dano para o paciente. A beneficência é você agir de acordo com os interesses do paciente, né? Porque você quer o bem dele, você tem que fazer o bem para ele. E a justiça é você tratar todo mundo de maneira igualitária, não recusar tratamento, promover a medicina de fato. O biodireito é o que eu estava falando, né, em relação à vida, saúde, os avanços da tecnologia e biotecnologia. O biodireito está em alta atualmente porque o desenvolvimento da biotecnologia é muito alta. Tipo assim, a biotecnologia atualmente está muito avançada. Então, ele vai lidar com conflitos éticos, né? Como a questão da vida, a questão do aborto, a questão do final da vida, se deve prolongar, quando que é ortotanásia, quando que é distanásia.
E o biodireito vai impedir situações como, por exemplo, a eugenia, né, que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, que seria um melhoramento de raça. Isso não pode acontecer. Embora isso seja possível através da biotecnologia, isso não pode acontecer, né? Seria algo ali que fere os direitos humanos. E o quarto tema, e o último, está relacionado à relação ética e o cuidado com a dignidade humana. Então, esse tema eu acho que é o mais tranquilinho deles, que fala sobre os cuidados que o médico deve ter, né? Para ser um médico digno e respeitar a dignidade humana. Então é bem básico, né? O médico ele tem que ser empático, né? Que é aquela coisa que a gente vê desde lá de CPHS. Ele deve se colocar no lugar do outro e para isso ele tem que retirar dele mesmo os seus preconceitos. É importante entender e vivenciar, e entender, procurar se colocar no lugar do outro para que possa fazer um tratamento adequado, né? É um planejamento terapêutico próprio para ele ali, um planejamento adequado. Em relação à atenção integral do paciente, você tem que prestar atenção integral, né? Tanto ao paciente como à sua família, né? Se você puder acolher, porque para o tratamento funcionar, que é aquela questão do plano terapêutico singular, precisa ser um tratamento que ele vai aderir. Então, muito importante essa atenção integral. Em relação ao acolhimento do paciente, tem que fazer esse acolhimento. Questão de como comunicar más notícias também pode ferir a dignidade humana, então é para isso que a gente aprende lá o protocolo Spikes, né? E a questão do autocuidado do médico com ele mesmo, né? Então é preciso cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros, porque na hora do atendimento ali você tem que estar de alma lavada, você tem que estar de consciência limpa para fazer um bom atendimento. E por último, quanto aos dilemas dos pacientes terminais, a questão do paciente terminal é que você tem que, se for cuidados paliativos, você não tem que ficar prolongando o sofrimento dele para evitar a distanase. Você tem que fazer a ortotanase e permitir a morte natural. Enfim, esses foram os 4 temas trabalhados em aula. Caso tenha esquecido alguma coisa, se alguém quiser pontuar aí nos comentários. Eu não fiz resumo no Word, porque essa prova é à tarde, a gente acabou de fazer uma prova de manhã. E eu vou só com isso aqui mesmo, assim, que eu vi nas aulas. Se tiver faltando alguma coisa também, se puderem mandar, vai ajudar demais. Abraço.